Boa noite, irmãos. Graça e paz em nome de Jesus. Você que nos visita nesta noite, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Sejam bem-vindos. Que Deus possa abençoar a sua vida. Você que está aí de casa também, nós queremos te cumprimentar também. Que a graça de Deus o alcance, que Deus te abençoe, seja com a sua vida também aí. Nós estamos dando início ao nosso culto nesta noite, com muita gratidão e alegria ao nosso Deus, por mais esta oportunidade que Ele nos dá para adorarmos e engrandecer o seu nome. Então nós convidamos você a, junto conosco, adorar e exaltar este Deus nesta noite e ouvir a tua palavra também. Eu gostaria de dar alguns avisos sobre saúde, né? Nosso irmão Cleudes, ele continua internado na UTI, ele ainda está entubado, estão tentando tirar as drogas que ele estão usando para mantê-lo ali naquela situação, mas estão tendo um pouco de dificuldade, então eu peço que os irmãos continuem orando pelo irmão Cleudes, né, para a saúde dele. Também quero pedir pela vida do irmão Edivaldo, agradecer, né, pelo irmão Edivaldo, do irmão Edmilson, Manduíde, irmão Albani, que já estão se recuperando, né? Na verdade, o Edivaldo foi confirmado, o Edmilson ainda não saiu o resultado, mas está em isolamento, está terminando o isolamento deles. A irmã Manduíde mandou um áudio hoje, né, dizendo a situação do irmão Edivaldo, que está bem melhor, graças a Deus. Então, que Deus continue abençoando os irmãos ali na recuperação deles e naquele isolamento. Outras pessoas estão enfermas, que nós possamos continuar orando. Eu quero compartilhar com os irmãos que têm orado conosco nas quartas-feiras, têm acompanhado nosso pedido de oração. Agora há pouco eu recebi a notícia pela filha do senhor Jonas, que é uma das pessoas que está na nossa lista de oração, que ele acabou de falecer, ou seja, faleceu hoje. Perdeu o filho nesse mês, e aí agora a filha informou hoje que ele faleceu. Então que Deus possa consolar a família, possa dar o consolo a essa família cristã, que Deus possa estar sendo com eles nesse momento de luto. Tão pouco tempo eles perderam 2 pessoas na família, né? Então, o caso dele não foi Covid, o outro filho também não foi Covid, mas aprove a Deus levá-los. Então, que Deus possa consolar a família desta forma. Então, eu continuo pedindo que os irmãos estejam orando conosco durante a quarta-feira. Nós temos nossos pedidos. Se você tem algum pedido, você pode fazer, pode mandar para nós no WhatsApp, para algum irmão que você conheça. Vamos estar colocando no grupo e vamos estar orando. Deus tem respondido as orações. E nós acreditamos que é o processo que o cristão tem de conversar com Deus através da oração. É se colocar diante de Deus. Nós só conseguiremos caminhar nessa vida, nesse tempo difícil, debaixo de oração, debaixo da graça e da misericórdia de Deus. Então, se você precisar de contar conosco para que oremos junto com você, por você, pode mandar os seus pedidos, nós estaremos orando. Nosso Deus estará atuando na sua vida, em nome de Jesus. Feito isso, eu quero orar ao nosso Deus. Eu quero dizer ainda para a liderança da igreja, eu queria marcar uma reunião já com a liderança, mas como nós tivemos os irmãos que passaram mal, eu vou esperar um pouquinho mais, mas em breve a gente vai estar marcando a reunião, viu? Com a liderança da igreja, para a gente ter alguns assuntos para tratarem. Temos a retomada aí do processo da igreja com a prefeitura, então eu careço dessas reuniões para nós começarmos a estar botando em ordem as coisas da igreja aí, nesse período, tá bom? Vamos orar nesse instante então, para darmos início ao nosso culto? Oremos. Poderoso Deus e eterno Pai, nós somos gratos, Senhor, por esta oportunidade nesta noite, de estarmos aqui, Senhor Deus, nesse templo, como igreja do Senhor, para louvar e engrandecer o Seu nome. Peço também, Senhor Deus, para aqueles irmãos que estão nas Tuas casas, aquelas pessoas que estão em suas casas, neste momento, Senhor Deus, assistindo também a este culto. Nós os convidamos para serem participantes, tanto lá como aqui na igreja, no templo, nesta noite, Pai, que participe deste culto, adorando, exaltando o Seu nome e agradecendo pela Tua palavra e obedecendo a mesma quando a mesma falar aos seus corações. Nós somos gratos ao Senhor por esta noite. Eu quero pedir ao Senhor o consolo para a vida da família do Senhor Jonas, e que o Senhor esteja ali sendo com a sua família, dando consolo, Senhor Deus, que o Seu Santo Espírito possa consolá-los. Lembramos do irmão Cleudes, do irmão Edivaldo, do irmão Edmilson, o irmão Francisco, filho da irmã Rosa, que o Senhor possa ser com esses irmãos e tantos outros que porventura estejam enfermos, Pai. Nós sabemos que o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor pode atuar, livrar e curar, segundo a sua vontade. Mas a Tua palavra diz que o Senhor também perdoa pecados. E nós pedimos que assim seja, Senhor Deus, na vida de cada um daqueles que necessitam confessá-los e pedir perdão ao Senhor. Muito obrigado por esta noite. Nós colocamos diante do Senhor nossas vidas, onde vamos prestar um culto ao Senhor. Pedimos que o Senhor venha ser com os irmãos ali na recepção, com os irmãos no som, na mídia, aqui no louvor, Senhor Deus, na pregação da palavra, que tudo venha ser para a sua honra e para a sua glória, Senhor Deus. Nós não somos nada sem a sua direção. Sem Ti não somos nada.
Então nós carecemos da direção do Teu Santo Espírito. Atua, Senhor Deus, fala aos nossos corações nesta noite. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero compartilhar com você nesse instante a palavra de Deus em Efésios. A carta do apóstolo Paulo a Efésios, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Efésios 2, de 1 a 10. Amém? Assim diz a palavra de Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado, nos quais andastes outros, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, segundo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, juntamente com Ele, e nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestial em Cristo Jesus, para mostrar-nos os séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Que Deus abençoe a sua palavra. Nós vamos falar nesta noite, irmãos, administrando a vida que Deus nos confiou. Então, nosso tema nesta noite, Mateus capítulo 25, do versículo 13 ao versículo 30, nós estaremos falando da parábola ali de 3 servos que recebem os seus talentos. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Através dessa parábola, nós vamos falar sobre a administração da vida, a vida que Deus nos confiou. Então, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua palavra. Nesse instante, nós vamos passar a palavra para o Ministério de Louvor. Boa noite, igreja. Vamos adorar o nosso Deus. Eu entro neste lugar, levanto as minhas mãos, só penso em te adorar. Buscar tua presença, mover meu coração em direção ao teu, atender ao teu convite e me humilhar, me entregar a ti, meu Senhor, meu amado. És tudo pra mim, princípio e fim. Tua face eu quero ver, mas quero te conhecer, te tocar. E
mais eu te buscar, mais eu terei do teu Espírito em mim. E quanto mais eu te buscar, transformado eu serei, tua glória vai me seguir. E quanto mais eu te buscar, amado eu serei, mais da tua vida em mim. E quanto mais eu te buscar, tua glória eu hei de ver, faz a tua vontade em mim. Tua face eu quero ver, mas quero te conhecer, te tocar. E quanto mais eu te buscar, mais eu terei do teu Espírito em mim. E quanto mais eu te buscar, transformado eu serei, tua glória vai me seguir. E quanto mais eu te buscar, transformado eu serei, mais da tua vida em mim. E quanto mais eu te buscar, tua glória eu hei de ver, faz a tua vontade em mim. Eu entro neste lugar, levanto as minhas mãos, só penso em te adorar. Amém, igreja? Que esse possa verdadeiramente ser o nosso intuito, de entrar neste lugar somente para adorar, para buscar a face do nosso Deus. Vamos continuar ainda em louvor e adoração, cantando Vem, esta é a hora da adoração. Pedir que você sinta-se à vontade, né? Estamos aqui em um número reduzido, mas vamos louvar o nosso Deus porque Ele merece todo o nosso louvor. Amém? Vem esta hora. Se você tiver vontade de levantar, pode se levantar, de bater palma. O importante é que você louve e adore ao Senhor com todo o teu coração. Esta é a hora da adoração.
aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como está diante do Pai. Vem, vem. Amém. Glória a Deus, né? Acho que esse é um privilégio muito grande que Deus nos deixou, de podermos louvar e adorar o nome do nosso Deus. Vamos cantar o hino 154 do cantor cristão. Diz: firme nas promessas do Senhor Jesus. Cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme, sempre firme nas promessas de Jesus. Não esqueça, meu amado, Deus nos deixou promessas. Creia. Você também pode trazer seus dízimos e as ofertas neste momento. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindas tempestades a me condenar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre veja assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua
Sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Próximo cântico, irmão, diz que eu não preciso ser reconhecido por ninguém, que a minha glória é fazer com que conheçam cada vez mais a Ti, Senhor. Que nós possamos sempre pensar que Deus está acima de tudo. Deus está acima de todos. Ele é santo, santo e santo. Por isso, a Tua graça, devemos viver somente pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ela nos basta. Só precisamos confiar nas promessas de Deus, como já cantamos aqui, e confiar na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. O Santo do Santo, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. O Santo do Santo, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo
presença, tua presença, tua presença, tua presença é o meu prazer, tua presença, tua presença é o meu prazer, tua presença, tua presença é o meu prazer. No santo do santo, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Nosso Deus receba este louvor como cheiro suave, que Ele possa receber a afirmação, né, de cada coração, de cada um que pôde louvar e corresponder à palavra de Deus. Que Deus possa ser com este louvor nesse instante. Eu quero orar nesse instante pelas crianças. Lembrando das crianças, lembrando da irmã Alice, né? Nós estávamos esperando a Alice chegou, mas ela ainda está hospitalizada, precisando ali passar por uns dias no hospital. Então a irmã Estefânia, mas o irmão Marlis tem ido diariamente lá para cuidar da Alice, que é filha da irmã Estefânia, e do irmão Marlis, que estão vindo aqui para esta igreja. E ela nasceu agora, há pouco, essa semana, né? Então está se tratando, mas que Deus possa ser com ela. Então lembrando de eu estar orando pela irmã Alice também. Né? Não nos conhece, mas nós já a conhecemos, já aguardamos ela há um bom tempo. Quero orar então pelas crianças, pelos nossos dízimos e ofertas. Eu lembro que quem aniversariou essa semana foi o Davi. E aí eu não consegui ver outros. Alguém mais se aniversariou que está aqui nesta noite? Não tem, nós vamos orar nesse instante. Então agradecendo e pedindo pelas vidas das crianças, jovens e adolescentes desta igreja. Oremos. Pai, nós glorificamos o Teu nome. Muito obrigado pelo louvor, Senhor. Receba como adoração, como o testemunho dos Teus servos, Senhor Deus, de cada um de nós, ao Senhor. Receba este louvor, receba este culto, Senhor Deus. Receba também, Senhor Deus, nossas orações para as crianças desta igreja, para os adolescentes e jovens, que o Senhor possa guardá-los, Senhor Deus. Que o Senhor possa ser com a Tua palavra nos seus corações, que esta ache morada, Senhor Deus, nenhum impedimento para que cresça nos seus corações, para que façam pessoas compromissadas com o Senhor em todas as faixas etárias das suas vidas. Nós somos gratos ao Senhor pelos irmãos, as irmãs, pelos dízimos e ofertas também, que foram depositados no gasofilácio. Que o Senhor possa ser com estas ofertas, ser com os Teus servos e servas, abençoando também aqueles que não puderam, mas que o Senhor possa ser com a necessidade, com a situação de cada um. Sabemos que o nosso país o mundo passa por momentos difíceis, mas o Senhor tem abençoado os Teus servos, o Senhor tem cuidado do Teu povo, Pai. Muito obrigado por isso. Também queremos agradecer pela vida da Alice, pelo seu nascimento, agradecer pela vida do irmão Márcio, da irmã Estefânia, do Henrique, pela família, Senhor Deus. Nós pedimos que o Senhor venha estar cuidando dela ali naquele hospital, para que o mais rápido possível, dentro da sua vontade, ela possa estar com os pais em casa. Então nós pedimos a sua bênção por aquela vida também, Senhor Deus. Nós queremos nos colocar diante do Senhor nesse instante, Pai, pedindo que o Senhor nos use como instrumentos do Senhor esta noite, que não venhamos ser, Senhor Deus, falar nada de nós, mas do Senhor. Aquilo que a Tua palavra colocou nos nossos corações, que o Senhor colocou, que sejamos fiéis na exposição da mesma, Pai. Que o Seu Santo Espírito tenha todo o poder para falar nos nossos corações. É assim que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, por favor, Mateus capítulo 25, versículo 14 a 30. Mateus 25, de 14 a 30. Amém? Assim diz a palavra de Deus. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar, com eles ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que se entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. O servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Que Deus abençoe a sua palavra. Irmãos, nesta parábola, o Senhor Jesus se apresenta como o Senhor que sai para uma viagem, para negociar, e Ele deixa uma certa quantia com 3 servos seus. Na parábola das 10 virgens, que nós falamos na outra semana, a parábola falava ali de Jesus como noivo. Aqui Ele é Senhor, ali Ele era noivo. Lá na parábola das 10 virgens, a ideia era mostrar a necessidade da espera da vinda do Senhor Jesus, da sua segunda vinda. Então, essa parábola diz sobre ser zeloso. Então, a chave para o sermão de semana passada, ou para a parábola das 10 virgens, era vigiai. Então, hoje, nós vamos falar sobre trabalho cristão, justamente as obras que nós falamos ali no capítulo 2, no versículo 10 de Efésios. Então, esta parábola, as virgens falavam sobre vigiar, a história dos talentos chama a atenção da igreja para trabalhar. Tanto a parábola das 10 virgens como a parábola dos talentos apresenta cristãos verdadeiros e cristãos nominais, aqueles que são descompromissados com o Senhor. As 2 parábolas chamam a atenção da igreja para 2 tipos de pessoas que há na igreja de Jesus. Os que são fiéis, que são dedicados à obra de Deus, e aqueles que às vezes são dedicados, mas não são fiéis. Nesta noite nós vamos ver os que são fiéis e os que não, fiéis no trabalho, e os que não são fiéis, que não fazem aquilo. Então, tanto aquela parábola como a de hoje, ela trata
do trabalho da igreja, da vigilância, da espera. Hoje fala de diligência, de trabalho, de zelo pelo trabalho de Deus. Semana passada era uma espera sábia até a volta do noivo. Então, esse período até a volta de Jesus, ou seja, a dispensação, a proposta aqui é que nós venhamos a trabalhar enquanto nós esperamos a volta do Senhor Jesus. Então, eu quero dizer para você, a palavra talento, ela não se refere aqui a habilidades naturais que alguém tem. Não é só isso, mas uma unidade monetária, é uma unidade de valor. Era considerada antes uma unidade de peso. Um talento valia aproximadamente 35, 36 quilos. Então, um talento era 36 quilos de ouro, de cobre ou de bronze. Era mais ou menos assim que era essa unidade de peso. Porém, um talento, ele equivalia a 6.000 denários. Um denário era o dia de um jornaleiro, ou seja, um dia de trabalho de uma pessoa que trabalhava na época de Jesus, um diarista que trabalhava ali na época do Senhor Jesus. Então, um denário era uma diária, e era muito bem pago esse valor. Então, note bem, se 5 talentos, cada talento vale 6.000 denários, então o que ganhou 5 talentos ganhou cerca de 30.000 denários. O que ganhou 2, ganhou aproximadamente 12.000 denários, 12.000. $12.000. E o que ganhou? Um talento ganhou 6.000 denários. Todos ganharam uma quantidade muito grande. Eu fui fazer uma avaliação, uma cotação, né? Fui lá na internet e procurei a cotação do ouro. E aí eu quero trabalhar com ouro. Embora o cobre e o bronze estavam bem próximos do valor do ouro, eu fui ver, está 331,97, se não me engano, o valor da grama do ouro. Fiz ali umas matemáticas. O que ganhou 5 talentos, cerca de 1.600.000 e poucos, se a gente fosse colocar em reais, mais ou menos. E acredito que talvez até mais do que isso. Todos eles ganharam uma grande quantia para um servo, para um escravo. Isso quer dizer que o Senhor confiou para eles uma grande quantia, algo de grande valor para alguns servos. Então, a gente pode notar, meus irmãos, que a proposta aqui é que Jesus falou da fortuna que Ele confiou aos seus servos. Nesta noite eu quero compartilhar com você sobre administrando a vida que Deus nos confiou. Então, se Deus confiou ali àqueles homens aquela fortuna para que eles administrassem, Ele também confiou a nós. Então, essa palavra é para chamar a atenção da igreja aquilo que Deus confiou. Mas não só a igreja, porque Deus deu a vida para todas as pessoas. E como eu disse, a parábola não fala só de uma habilidade natural de alguém, mas fala da vida como um todo. A ideia é falar da vida como um todo. Como eu tenho usado minha vida para Deus, desde que eu entenda aquilo que Deus tem como propósito para a minha vida. Então, a primeira coisa que eu posso compartilhar com você aqui, nesta noite, é que se eu quero administrar aquilo que Deus me deu, eu tenho que crer que Deus é dono das nossas vidas e do que nós temos. Veja só versículo 14 e 15. Um homem ausentando-se, pois chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. E no versículo 15, ele fala que uns receberam 5, o outro 2, o outro 1. Cada um segundo a sua capacidade. Cada um desses servos recebeu segundo a sua capacidade. Não adiantava dar 5 para um, se ele não tinha capacidade para tratar. Então, em primeiro lugar, o Senhor nota a capacidade de cada um. Ele não deixa nenhum servo sem receber aquela responsabilidade que ele dá. Mas cada um de acordo com a sua responsabilidade, com a sua capacidade, de acordo com a sua capacidade. Então, nós vemos aqui, meus irmãos, a benevolência desse Senhor. A bondade do Senhor. Então, Ele é muito benevolente em confiar os seus bens, mas mesmo sendo benevolente, Ele confia segundo a capacidade, mas Ele vai exigir
aquilo que ele confiou. Ele confiou uma quantidade e ele vai voltar para tomar essa responsabilidade das pessoas, de cada um que ele deu. Eu pergunto para você, quais são essas responsabilidades? O que seria que Deus deu para nós administrarmos? Eu gostaria de falar em dois aspectos aqui. Em primeiro lugar, o aspecto natural do ser humano. Todos os seres humanos, todos nós recebemos vida. Gênesis 1:26 diz, então disse Deus, façamos o homem conforme a nossa semelhança. E ele domine sobre os peixes, sobre os animais, sobre todos os animais. Nesse texto, dois aspectos nós podemos ver aqui no texto de Gênesis 1:26. O primeiro aspecto é o seguinte, que Deus nos fez, e Ele nos fez sua imagem e sua semelhança. A semelhança que Deus nos fez, em primeiro lugar, foi racional, ou seja, nós temos intelecto, temos vontade e temos sentimento. Ou seja, o fato de eu ter vontade não quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser. Eu costumo dizer para as pessoas, e há pouco tempo a gente estava dando estudo bíblico, e eu conversando com um casal, eu disse para eles o seguinte, nós temos liberdade, nós não temos livre arbítrio. Então eu não posso fazer o que eu quiser da minha vida, que isso vai ter uma consequência. Então eu tenho que saber de que maneira eu posso usar a minha vida. Então Deus deu vontade, deu intelecto, deu sabedoria, deu sentimentos e deu liberdade para nós tomarmos decisões, sabendo que estas decisões, se você for lá em Eclesiastes, final do capítulo 11, capítulo 12, você vai ver que depois Deus vai tomar isso para acerto de contas. Então, em primeira mão, Deus nos deu a vida, intelecto, volutividade, liberdade, sabedoria e sentimento. Em segundo lugar, a nossa imagem e semelhança com o Senhor, ela é o nosso caráter, porque o homem era bom e ele não tinha pecado. Capítulo 1, capítulo 2 de Gênesis, você vai ver o homem sem pecado. E é raro, né? Mas em capítulo 1 e 2 de Gênesis, você vai ver o homem sem pecado. Então, a semelhança dele com Deus era os atributos que Deus contribuiu para o homem, ou permitiu que o homem tivesse, são esses: intelecto, vontade, liberdade, mas também o homem era bom e não tinha pecado. Só que o homem falhou com isso. Ele perde esse contato para com Deus. E quando ele perde esse contato para com Deus, ele passa a ser morto espiritual. E ele se afasta de Deus. Mas uma coisa eu quero dizer para você nesta noite: o fato de você não ser membro de uma igreja, não entender muito sobre a palavra de Deus, um dia Deus vai chamar para a prestação de contas. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, meus irmãos, baseado na queda do homem, baseado no pecado que o homem cometeu, a Bíblia diz em Efésios, quando nós lemos no começo, que Deus, na sua infinita misericórdia, nos salvou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando nós ainda estávamos mortos em transgressões. Então, a palavra diz lá em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 5, que nós somos salvos pela graça. Em segundo lugar, nós recebemos a salvação. Em primeiro lugar, Deus nos dá vida natural. Apóstolo Paulo, no capítulo 1 de Romanos, ele diz que o homem é indesculpável pela natureza. Tudo que Deus fez, é possível que o homem entenda que há um superior, há um ser que comanda e ele tem que prestar conta a esse homem. Então, o homem é indesculpável por ser natural. E agora o homem está afastado de Deus, mas o próprio Deus providencia a salvação do homem. Ainda em Efésios capítulo 2, a Bíblia diz: com Cristo nós somos ressuscitados, quando nós ainda estávamos mortos em transgressão. Pela graça nós somos salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça demonstrada com a sua bondade conosco, em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que as praticássemos. Nós não fomos salvos pelas obras que nós fazemos, mas uma vez salvos, nós temos algumas coisas a fazerem. Algumas responsabilidades nós temos a responder. Essas responsabilidades precisam ser
administrada. E esta parábola de hoje, ela nos fala de duas formas de administrar. São 3 pessoas, 2 atitudes e 3 formas de administrar, a gente pode dizer. Porque a gente não sabe como o segundo servo administrou o que ele recebeu. Mas ele recebeu um lucro tal como o outro. Então, nós podemos chegar à conclusão de que o homem tem responsabilidade diante de Deus, e o que Deus lhe deu precisa ser trabalhado, precisa ser administrado. E eu pergunto para você, você entende que você e tudo que você tem pertence a Deus? Você consegue entender isso? Tudo que nós temos, tudo que nós somos, pertence a Deus. Ele nos confiou, e é um privilégio para nós, a vida que nos deu. Ele tem um propósito para a vida de cada um. Às vezes eu fico pensando, irmãos, quando as pessoas tiram suas próprias vidas. Eu não quero aqui julgar, nem falar mal de quem tirou a própria vida, mas pensa bem, se você reconhece que a vida é um bem muito bom, ou seja, é uma fortuna que é a vida, tão alta que a gente não consegue mensurar o valor de uma vida. E aí as pessoas vão e tiram as suas vidas. Tiram suas vidas porque algum problema as afetou e elas não conseguiram, precisaram tirar suas próprias vidas. E nós sabemos que muitas pessoas com boas intenções até. Normalmente a pessoa que tira a vida, ela não quer morrer, ela quer resolver um problema. Não necessariamente ela não quer tirar a sua vida, ela quer resolver um problema. O problema é que resolve da maneira errada, não reconhecendo o valor da vida. Porque se reconhecesse o valor da vida, investiria, administraria da melhor maneira possível para permanecer vivendo, porque é um dom de Deus. Assim como a salvação, a vida natural é um dom de Deus, e aí nós necessitamos agora da salvação, do dom de Deus, que é um presente, que Ele nos dá através de Jesus Cristo, a salvação. Então, nós precisamos valorizar a vida. E quando nós valorizamos a vida, nós honramos a Deus. Nós honramos a Deus que nos deu. Então, mas ao mesmo tempo que é um privilégio, irmãos, é também uma responsabilidade pessoal. Cada um de nós é responsável pelo que nós faremos com a nossa vida, principalmente aqueles que um dia entregaram suas vidas ao Senhor Jesus. Ou seja, todos nós somos responsáveis. Nós vamos ver aqui no decorrer que os 3 são responsáveis e eles dão uma resposta a essa maneira de administrar e a expectativa do seu Senhor de como fazer. Então, sabendo destas informações, que Deus nos confiou, e não somente uma habilidade natural ou um dom, mas a vida como um todo. Como fazer para administrar tamanha responsabilidade? Então, nós somos munidos de oportunidade, ou seja, da melhor oportunidade do universo, a vida com Deus. Nós somos munidos disso, de ter vida e vida com Deus. Eu pergunto, como é que está a sua vida? Como você tem lidado com esse bem que Deus te confiou? De que maneira você tem usado ela? Há um propósito de Deus para as nossas vidas, para a vida de cada um de nós. Por isso, é importante que nós saibamos como lidar com essa vida. De que maneira nós vamos administrar essa vida que Deus nos permitiu? Você tem vivido com alegria e gratidão o que Deus tem te dado? A vida? Que responsabilidade é essa que nós temos que administrar? Vamos lá. Segundo ponto. Segunda coisa que eu aprendo aqui. Temos que administrar o que nos foi confiado. A parábola fala sobre talentos. E nós falamos aqui sobre vida, que precisam esperar o seu Senhor. A Bíblia diz, no capítulo 14 ao 18, que ele dividiu para os 3. Um recebeu 5, o outro recebeu 2 e o outro recebeu 1. O que esse texto está dizendo para nós? Que cada um de nós recebeu a vida, recebemos responsabilidades e cada um de nós tem uma responsabilidade diante de Deus para darmos conta dela. E é interessante que ele mandou 3 valores diferentes. Deus conhecia, ou seja, o Senhor conhecia a capacidade de cada um. Cada um de nós, irmãos, Deus conhece a nossa capacidade. Ele reconhece essa capacidade. Então, o primeiro veio e ele consegue, a primeira coisa que ele faz é assim que ele recebe, ele começa a trabalhar. Ele recebe os seus 5 talentos e trabalha os 5 talentos. Ele vai, investe e rapidamente ele vai e trabalha. E ele tinha uma dedicação por esse Senhor, um amor por esse Senhor, que ele sentiu no desejo de fazer o melhor para esse Senhor.
ele consegue dobrar 100% o que ele faz. O segundo faz a mesma coisa. Ele entende que ele precisava fazer o melhor para o seu Senhor. E ele, dentro da sua capacidade, ele vai e dobra também o que ele recebeu. O terceiro entende que o seu Senhor é alguém que não tinha compaixão, que era alguém que era uma pessoa má, e então ele ficou com medo. Ele teve medo de continuar, então ele vai e enterra o seu talento. Lá no capítulo 19 de Lucas, tem a parábola das minas, que elas são semelhantes a esta parábola. Só que a de lá, os valores são iguais. O resultado é diferente. Os lucros são diferentes lá. Aqui, os valores são diferentes, mas os lucros são iguais, 100%. Foi dentro da capacidade. Eu quero dizer para você uma coisa. Aquilo que Deus colocou no seu coração para fazer, você pode ter certeza que vai ser sucesso. Não por sua causa, mas porque Deus colocou na sua vida. Porque você confiou no Senhor. E esses dois representam os crentes fiéis, aqueles que trabalham confiando no seu Senhor, querendo fazer o melhor para o seu Senhor. Então, esses dois servos, eles representam aquela parte da igreja de Jesus, que de fato são aqueles que vão receber do Senhor um resultado e mais responsabilidades, por terem sido fiéis. Mas o terceiro servo, ele não conseguiu lucro. Ele enxergou de uma maneira errada o seu Senhor. Quantos crentes têm olhado para Deus de maneira errada? Eu estava ouvindo hoje o pastor Paulo Júnior, e eu fiquei até assustado com o que ele falou. E ele, um pastor assim muito, joga pesado a palavra, fala a palavra e fala a palavra mesmo, E ele estava dizendo que os crentes no Brasil estão olhando para Deus de uma maneira diferente. O Deus do Brasil parece um Papai Noel na palavra dele. Porque as pessoas estão esperando um Deus que vai ficar beneficiando. Um Deus que você pode beijar, que você pode dar tapinha nas costas, como se fosse um como nós. E ele estava dizendo que Deus não é como nós. Ele disse que a igreja precisa voltar a estudar os atributos de Deus. Precisamos estar vendo os atributos de Deus, a sua onisciência, a onipresença, a onipotência. Nós não somos como Deus. Uma vez que somos semelhantes a Ele por ter sido feito, nós não somos como Ele. Então nós precisamos adorar esse Deus de uma maneira que o exalte, não que o diminua. E quando nós diminuímos a Deus, nós temos um problema sério. Nós não o agradamos. Nós não fazemos as coisas da maneira como Ele esperava que nós fazemos. Trocando em miúdos, meu irmão, o amor de Deus em nós é um talento. A comunhão no Espírito Santo para a unidade da igreja é um talento que Deus dá para nós. Congregar com os irmãos é um talento. Ter comunhão uns com os outros é um talento. O tempo que você dá para a obra de Deus é um talento. O poder intelectual, a capacidade moral é um talento. A oportunidade religiosa é um talento. A influência relativa também é um talento. Visto, irmãos, que essa parábola não fala só de dons, mas ela fala da vida toda, de uma vida cristã inteira. Poucos dias atrás eu estava falando sobre inveja na igreja, uma das coisas que atrapalha a comunhão na igreja, que derrota a igreja na comunhão. Eu falei ali, baseado no livro que a gente está trabalhando, aquilo, que crente entra em greve, deixa de fazer a obra de Deus, porque entende que vai ter que parar porque não está concordando com algumas coisas, para de fazer. E essas pessoas não entendem, não olham direto para Deus, porque nós somos servos de Deus. Nós servimos uns aos outros, mas a princípio nós somos servos do Altíssimo. Desta maneira nós não temos como fazer greve, irmãos. Nós precisamos continuar trabalhando enquanto estamos aqui. Precisamos continuar. Então, nós vimos aqui 3 servos, 2 atitudes. Não podemos dizer que o segundo servo, ele não aplicou a mesma que o primeiro. O segundo servo aplicou e ganhou 100%. Mas o terceiro, ele infelizmente, ele não aplicou aquilo, ele internou. A história diz que no passado, no tempo de Jesus, os fenícios, eles já tinham um sistema bancário, antes de Jesus, não no tempo, mas antes, já havia banco. Então era possível você pegar um valor e deixar na mão daquelas pessoas responsáveis,
e eles fariam aquele dinheiro prosperar. Eles faziam um negócio com aquele dinheiro e te davam lucro. Não sei se é igual o banco de hoje, né, que você até paga pelo seu. Mas já existia banco naquele tempo. Então, quando o Senhor cobra dele, ele cobra algo que já existia. Era possível fazer algo. Os dois servos usam o intelecto. Lembra que eu falei que Deus deu a razão, deu intelecto para o homem, volutividade, tomar decisões, ter vontades dentro daquilo que Deus te deu, você pode fazer. Então, eles usaram isso, o terceiro não usou. Então, 3 coisas nós aprendemos com os 2 primeiros servos. Eu gostaria de compartilhar com você essas 3 coisas. Começar imediatamente a fazer o melhor uso de tudo que temos. Deus frequentemente coloca um bom pensamento na mente e não brinque, mas faça o melhor possível. Cristo virá novamente. O amor pode ser assim ampliado. O intelecto, a memória, isso pode melhorar muito. O tempo consagrado torna-se um tempo maior. Às vezes você tem um pouquinho de tempo, mas se você consagrar aquele tempo, você vai ver quantas coisas boas é possível fazer quando nós consagramos nosso tempo. Faça um bom investimento investindo na eternidade. Você está certo de boa segurança da promessa e da fidelidade de Deus. Deus, Ele dá o crescimento, irmãos. Deus coloca nas nossas mãos a possibilidade de fazermos e Ele é que dá o crescimento. Ele não exigiu aqui que eles, quando ele saiu, esse Senhor, que eles dessem lucro, Ele deixou na mão deles, confiou. E agora as suas habilidades, dadas por Deus também, eles iam trabalhá-la. E se fosse um ganho menor para aquele terceiro, o Senhor não ia questionar, mas Ele não trabalhou. Em segundo lugar, o que nós não devemos fazer, que é o que o terceiro fez. Esse terceiro servo, ele dá uma receita para a derrota de uma vida espiritual. Nos coloca naquele grupo de crentes nominais, que não tem compromisso com o trabalho, que não sabe quem é Deus, não conhece a Deus. Ele tem medo do presente, medo do futuro, e ele se esconde, tem uma falsa opinião do seu Senhor. Olha o que a primeira carta de João, fala, irmãos, acerca do medo. 1 João, capítulo 4, versículo 18. Diz assim a palavra de Deus: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor de Deus, palavra de Deus. Outra coisa que nós não devemos fazer é deixar de trabalhar, porque ele não trabalhou para o Senhor e ele não acrescentou nada. Ele dá uma receita do fracasso espiritual, não fazer nada para Deus. E a Bíblia diz que todos nós temos um dom. Se você for seguir Efésios capítulo 4, a partir do versículo 7, vai falar sobre os dons que há na igreja. 1 Coríntios 12 fala sobre os dons que são divididos na igreja. Então, é possível que todo cristão pode fazer alguma coisa na obra de Deus. Então, esse terceiro servo, ele mostra a receita do fracasso. É não fazer nada. Eu já estou salvo, não preciso fazer nada. Não preciso mais ir à igreja, posso ir quando eu quero. E eu conversando essa semana com o irmão, esse irmão falou: Manel, as pessoas estão deixando de ir para a igreja. Não assistem às lives e não vão para a igreja. E tem sido um fato, irmãos. Eu tenho notado muitas vezes que, infelizmente, muitas pessoas, a gente não exige que venha à igreja, mas que pelo menos participe do culto da igreja. E nós temos trabalhos na igreja durante a semana, temos na terça, temos na quarta, temos na quinta e temos no domingo. E as pessoas não participam. E estão pensando que estão negligenciando o pastor ou alguém da igreja. Não. Você está deixando de assistir, de participar, de congregar com os seus irmãos. E isso é uma desobediência à palavra de Deus. Se não congregar. Eu quero compartilhar com você 2 testemunhos, 2 ilustrações. Essa semana eu recebi de um pastor amigo meu uma história verdadeira. A irmã do Galo. Essa irmã do Galo, pastor Hernandes Dias Lopes, pregando em um lugar, e ele conta uma história de que havia uma igreja batista na Bahia, uma igreja batista na Bahia, se não me engano, Igreja Batista da Promessa, tinha um programa de rádio. Essa igreja, há 3 anos,
3 meses ela devia de aluguel na rádio. E a rádio, o dono do imóvel da rádio, disse que se não pagasse, ia fechar e ia tirar a igreja da rádio. E o pastor chega no domingo e pede ajuda para a igreja. E pede aos irmãos que eles pudessem ajudar, porque senão o programa ia acabar. E o programa abençoava várias cidades na região. E aí tinha um casal, senhores mais maduros, e eles moravam no sítio, a 6 quilômetros da igreja, iam a pé e voltavam para a igreja. No caminho, a esposa indagou o marido, o que a gente pode fazer para ajudar? Aí o marido, mas nós não temos nada. Aí ela falou, mas nós temos que dar o melhor para Deus. Nós temos lá 6 galinhas, mas nós só temos um galo. Então nós vamos dar o galo para Deus. E no dia seguinte, essa mulher chegou com um galo na casa do pastor. E bateu na porta, o pastor lá com o problema da dívida. E a irmã, pastor, eu estou trazendo o melhor que eu tenho para ajudar a pagar o aluguel da rádio. Eu tenho o galo. E deu o galo para o pastor. O pastor fechou a porta e falou, Senhor, o que eu vou fazer com esse galo? E Deus deu a ideia. Lembra que eu falei que Deus dá a ideia? Deus deu a ideia à irmã e deu a ideia ao pastor. Vou colocar na internet. Hoje, né? Colocou na internet. Se fosse o apóstolo Paulo escrever carta. Mas o pastor botou na internet. O galo viralizou, né? A palavra viralizou. O mundo todo, irmãos. Aí, segundo o pastor Hernandes, pastor Jeremias, lá em Minas, da 8ª Igreja Batista Presbiteriana, pastor Jeremias soube da história e espalhou. Essa história foi em Belo Horizonte. O pessoal de Belo Horizonte pagou 1 ano da rádio. Nos Estados Unidos, depois, pastor Hernandes, falando, algumas pessoas de lá começaram a mandar ajuda para a rádio. E tudo bem. Mas o que ficou mais interessante foi que eles se preocuparam com a irmã agora. Quem é essa irmã do galo? E veio gente de fora para entrevistar essa irmã. E a irmã conseguiram acertar as coisas. Eles eram meieiro na terra que eles moravam, na verdade, no sítio que eles moravam. E foi uma bênção. E aí, depois de ouvir isso, eu fui tentar caçar no YouTube esse negócio que o pastor falou. Só que eu não achei. Achei uma outra senhora. A irmã Maria do Carmo Carvalho. Irmã Maria do Carmo Carvalho, se não me engano, Igreja Assembleia de Deus, não tenho muita certeza. Ela tinha um sonho de ter uma igreja, de fazer uma igreja para Deus no seu terreno. Essa já tinha um terreno bem grande. Uma senhora de 78 anos. E morava sozinha, e ela queria dar uma igreja para Deus naquele terreno. A região é de 450 pessoas a 500, e ela queria fazer uma igreja. Ela tinha um terreno de mais ou menos 150 metros quadrados, de barreira. Ela sozinha, uma mulher de 1,60 m, 50 mais ou menos, 50 e poucos quilos. Ela cavava com a enxada, e tirava essa terra, botava em cima de um pano, de um pedaço de pano. Ela não tinha carrinho de mão também. E ela arrastava isso para fora do quintal dela e jogava fora no outro canto para deixar a área. O pastor falando, contando esse testemunho, ela tirou 150 metros quadrados de terreno. Ela cavou, sozinha. Isso dá aproximadamente 12 caminhões de 12 metros cúbicos de terra. Essa mulher tirou tudo sozinha em prol de algo que Deus colocou no coração dela. E essa mulher... Aí o pastor levou ela na convenção para discutir sobre o assunto, e ela conseguiu, e agora eu vi a parte 2 dessa história. E parece que as pessoas do mundo todo estão querendo ajudar lá nessa igreja. É um lugar muito complicado, não tem escola, não tem nada de saúde, mas tem uma igreja agora. Porque essa mulher, ela ganha um salário mínimo, dá 23% do que ela ganha, e do que sobra ela fez uma construção de mais ou menos 100 metros de quadrados, para construir o templo. Ela estava disposta a vender esse imóvel para construir o templo. Agora teve a ajuda das pessoas e ela concretizou o sonho de fazer esta igreja para as pessoas. Então, o que eu quero dizer para você, 2 pessoas, 2 atitudes totalmente diferentes, mas para a obra de Deus. As 2 trabalharam. O pastor não pediu só a irmã do sítio para fazer. Ela só deu um galo. E o galo fez com que a rádio continuasse. A outra queria dar uma igreja para Deus, porque Deus colocou no coração. E eu tenho certeza que Deus tem colocado no coração de cada um de nós, a vontade de fazer a sua obra. Mas é necessário que eu e você, meu irmão, tenhamos coragem de investir o que Deus, administrar o que Deus investiu em nós. Todos nós recebemos de Deus essa oportunidade. E por fim,
Um dia todos teremos que prestar contas. Há uma conta a ser prestada. No desejo de governar pela vontade do nosso mestre. Essa foi a resposta dos dois homens, muito parecido com a ação dessas duas mulheres. O desejo de governar, de ser governado pela vontade do mestre. Amor ao serviço do nosso mestre foi o resultado destes dois homens. Se você começar a ver, do versículo 16 ao versículo 30, você vai ver a disposição e o que o Senhor fala. Deus fala aqui para eles, do que eles demonstram para Ele aqui. Ele fala que eles vão entrar no seu descanso, entre no gozo do seu Senhor. É a palavra que o Senhor dá para eles aqui. Então ele diz assim: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Então esta é a resposta para aqueles dois. Eles amaram o seu mestre, eles entenderam que o seu mestre era bondoso e confiou para eles coisas boas. A vida, diligência também, irmão, zelo pelo serviço do nosso mestre. Nós precisamos trabalhar na obra de Deus. E hoje é interessante que eu estava conversando com o pai da Cristina, irmão Gilson, ontem, e falando sobre rádio. Hoje você não precisa pagar canais, porque você na internet você vai longe. Então, as oportunidades que nós temos com a tecnologia de fazer a obra de Deus é muito grande. E nós não temos desculpas para dizer, eu não posso, eu não tenho. Nós temos condições de fazer. Então, a recompensa que o mestre dá é entre no gozo do seu Senhor. Alegria e prazer para aqueles que são fiéis no seu trabalho ao Senhor. J. Parsons fala sobre isso. As oportunidades, irmãos, que vêm a nós, com o nosso melhoramento das que nós já temos. Ou seja, quando nós recebemos de Deus e usamos aquilo que Ele nos deu, a tendência é melhorarmos aquilo que Ele nos deu. Agora, se nós não usarmos isso, é possível que nos seja retirado aquilo que Ele nos deu. Ao utilizar o que temos e o que obtemos, o que não temos. Ao utilizar o que temos, nós obtemos o que não temos. Aquela irmã não tinha uma igreja. A outra não tinha rádio da igreja dela, paga. Mas ela utilizou o que ela não tinha. A fé para que aquilo ajudasse. Porque, irmãos, eu não sei se você teria coragem de dar um galo. Eu teria dificuldade para dar o galo. Mas ela, na sua simplicidade, ela foi e deu o galo. E eu ia fazer a mesma pergunta daquele pastor. O que eu vou fazer com esse galo? Mas aquele galo, aquela atitude daquela irmã, mudou tudo. A atitude da outra, de dar uma igreja para Deus, ela conseguiu fazer isso. Porque ela entendeu que ela precisava fazer algo para Deus. Então, o verdadeiro método para aumentar a nossa esfera é encher até transbordar aquilo em que estamos. Ou seja, investir naquilo que nós estamos. Nós podemos ser cristãos melhores? Podemos. É interessante, irmãos, que o servo medíocre, aquele que não aumentou, ele olhou para a situação, ele ficou com medo. E nós lemos que quem tem medo não ama. O amor tira de nós todo o medo. O amor de quem? O amor de Deus. Nós não temos que ter medo daqueles que podem matar a carne, mas aquele que pode matar a carne e a alma e mandar para o inferno. Assim diz o Senhor Jesus. Mas o que aquele servo fez? A mediocridade das tentações. Ele disse que seu Senhor era alguém que não plantava, que colhia onde não plantava, diz assim o texto. Senhor, sabendo que és um severo, ceifos onde... O Senhor, disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Chegando no fim, o receberá 2 talentos. Diz, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhastes, eu, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Versículo 29 diz, porque a tudo que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. O servo inútil, lançai-o para fora. Nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, esse servo tinha uma visão errada do seu Senhor. A visão errada do seu Senhor levou ele a fracassar na sua vida, em administrar aquilo que Deus deu para ele. Então,
o que é dito sobre um homem com um talento não é alegado que ele desperdiçou os bens do seu mestre. Na verdade, ele não desperdiçou, mas ele negligenciou trabalhar. Ele deixou de fazer. Então a vida deve se tornar produtiva. Muitos se contentam em não fazer nada porque não pode fazer algo grande. Aquele que enterrou um talento teria enterrado 5, seu fracasso estava em seu caráter. Deus deu dentro da capacidade. O Senhor, Ele reconhece que é possível que cada um daqueles que um dia entregaram a vida para Jesus podem realizar alguma coisa dentro da sua capacidade. Deus reconhece isso em nós. Agora, é importante que aqueles que receberam essa confiança administrem isso. Deus não quer que nós façamos grandes coisas, mas que façamos aquilo que Ele mandou que nós fizéssemos, aquilo que Ele colocou no coração de cada um de nós. E é a nossa responsabilidade saber o que fazer. E eu quero concluir, meus irmãos, nesta noite, dizendo, o que Deus tem confiado a você? Como você tem tratado a sua vida cristã? Nós temos vivido dias meio difíceis, muitas doenças, a oportunidade de estarmos juntos como igreja é difícil, mas mesmo de casa nós podemos participar da igreja. E muita gente tem debandado, não tem tido compromisso com a obra de Deus. Não se esqueça, Deus confiou a você uma fortuna que é a vida, e a vida com Deus. Você precisa administrar isso. Por fim, a Bíblia diz que aquele servo inútil foi lançado fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Mas não eram os 3 servos do Senhor? Como que um servo do Senhor vai ser lançado fora, lançado no local de sofrimento eterno? É porque, na verdade, as suas atitudes demonstraram que ele nunca foi servo do Senhor. Essa parábola ela demonstra para nós, irmãos, que, continuo dizendo, 2 grupos na igreja. Um grupo que está disposto a fazer a vontade de Deus, pagar o preço de fazer a vontade de Deus, porque não é fácil, mas não é impossível. Porque a Bíblia diz que Deus está conosco e Ele não nos deixará. Josué capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu? Vá, não desanimes, eu estou convosco. Essa promessa para Josué é uma promessa para todo aquele que Deus chamou e confiou a vida também. Mas, irmão, nós temos um privilégio nas mãos que é pregar, que é falar do amor de Deus. Não é só um dom, mas é a nossa vida toda. Como é que a nossa vida toda é voltada, ela é usada? Nós precisamos pensar nisso. Nós não podemos perder a oportunidade de aprendermos com o que nós estamos vivendo. Milhões de pessoas morrendo. Será que não é hora de nós pararmos e pensar que tipo de vida cristã nós temos levado? Que tipo de vida nós temos levado? E que há um Deus que não é como nós? Que há um Deus que é onipotente, onisciente, onipresente e que Ele espera algo de cada um de nós? Nós precisamos pensar nisso, irmãos. Nós precisamos buscar a Deus e saber se nós estamos de fato fazendo aquilo que Ele colocou nas nossas mãos para que nós pudéssemos fazer. Deus jamais vai colocar coisas a mais da minha capacidade ou da sua. Vai colocar exatamente aquilo que eu posso fazer e aquilo que você pode fazer. Como nós temos administrado nossas vidas perante o Senhor? Vamos orar? Santo Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de nesta noite poder falar na Tua palavra. Que esta mesma, Senhor Deus, possa transformar, possa abençoar, possa nos dar crescimento, mas possa convencer também do pecado, da justiça e do juízo aqueles que suas vidas ainda não estão entregues ao Senhor Jesus, que ainda não entregaram os seus corações ao Senhor, mas que possam fazer isso, Senhor Deus, sabendo que o Senhor é um Deus que perdoa aqueles que se arrependem. A sua ira é tirada daqueles que entregam suas vidas a Jesus. Então eu te peço nesta noite, em nome de Jesus, confirme nos corações que não te conhecem. Mas eu te peço também em nome de Jesus para a tua igreja, aquelas pessoas que se encontram afastadas do seu evangelho, por conta de coisas que são tão pequenas, Senhor Deus. Eu te peço que em nome de Jesus elas possam reconhecer que elas têm uma responsabilidade com aquilo que o Senhor as confiou, com aquilo que o Senhor as deu para trabalhar na sua obra. E um dia haverá um acerto de contas. Alguns vão receber a entrada no gozo eterno do Senhor, mas alguns, achando que são servos do Senhor, ouvirão: apartai-vos de mim, malditos. Vá para o lugar de trevas, de choro e ranger de dentes. Nosso papel, Senhor Deus, é pregar para que as pessoas não vão para este lugar.
para que as pessoas não partam para esses lugares e para que cristãos confirmem o propósito de te servir, de andar nos seus caminhos. Então nós pedimos, Senhor Deus, que a Tua palavra transforme, nos dê crescimento, nos dê sabedoria para podermos te servir. Muito obrigado por esta noite, Pai. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. E assim nós pedimos que o Senhor abençoe cada pessoa que está aqui, que está nos assistindo, que vão assistir, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado pela sua participação, pela sua estadia aqui conosco. Esteja à vontade. Quando quiser voltar, volte mais vezes. É um prazer tê-los aqui, tá bom? Nós somos gratos à sua presença. E nós temos, durante a semana, nós temos cultos, né? Online. Na terça-feira nós temos aí para as crianças, né? Os juniores. Na quinta nós temos os adolescentes. Na quarta nós temos culto de oração. É gravado. A gente faz aqui, mas é gravado. Então tem um grupo que vem orar aqui. E a gente grava também. Ao vivo, na verdade. E no domingo nós estamos aqui ainda à noite. Em breve nós vamos estar voltando pela manhã. Assim que a escola bíblica estiver liberada, as escolas estiverem liberadas, a gente vai estar voltando. Então você é nosso convidado. Se quiser tirar alguma dúvida da palavra, quiser estudar um pouco da palavra de Deus conosco, esteja à vontade, nós estamos aqui à disposição. Dentro das condições, né, que a lei manda, nós vamos estar prestando esse serviço de dar o estudo bíblico, caso você queira. Então estamos à sua disposição, tá bom? Com o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja com este povo e todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe, uma ótima semana em nome de Jesus. Após o pós-lúdio, oração silenciosa, nós estamos terminados nessa noite.